Você que crê, diga amém. Amém? A palavra de Deus aqui, no livro de Mateus 16, vai falar sobre a identidade de Jesus. E eu quero te perguntar essa noite, como você define Jesus? Quando você ouve o nome Jesus, qual é a primeira legenda que vem na sua mente? E eu vou te dar um tempinho para você pensar. Quando você escuta Jesus, qual é a primeira coisa que você pensa? Qual é o primeiro pensamento que você tem? Qual é a primeira legenda que vem? Quando você pensa em Jesus. Porque a legenda que vem determina quem Jesus é para mim, quem Jesus é para você. A Bíblia diz que o mundo não o conheceu, não foi revelado ao mundo quem é Jesus. Mas a Bíblia vai mostrar, a palavra de Deus nos mostra que quem conheceu Jesus revelou quem ele era, entendeu quem ele era. E por que você precisa ter uma definição verdadeira de quem é Jesus dentro de você? Porque existem muitos Jesus. Existe ou não existe? Não existe muitas religiões? Cada religião crê em Jesus de um jeito. Cada religião vê Jesus de uma maneira. Como é que o mundo viu Jesus quando Jesus veio? Alguns diziam que ele era, e a gente vai ler isso aqui na palavra, alguns diziam que ele era Elias, alguns diziam que ele era o profeta. Mas a definição verdadeira de Jesus é necessária dentro de mim. Porque senão eu elejo para mim um Deus que eu acho que é Jesus, mas não é nada além daquilo que eu recebi, daquilo que eu entendi sobre ele. Então, às vezes eu escuto uma voz dentro de mim que eu começo a dizer que aquela voz é de Deus, sendo que aquela voz tem a ver com aquilo que eu aprendi sobre Jesus e não sobre quem Jesus é. Quer um exemplo? Às vezes, quando você é criado e o seu pai foi muito cruel, muito punitivo, você começa a mesclar a voz de Jesus com isso. Então, quando algo dá errado, você pensa, Deus está me castigando. Aí a voz dentro de você diz, não, Deus fez isso comigo porque eu fiz isso. Quando na realidade Deus não tem nada a ver com aquele castigo. Olha o que diz aqui em Mateus 16, 13. Eu quero que você leia comigo. Olha só. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus perguntou o quê? Quem eles dizem que eu sou? E eles responderam, uns dizem João Batista, uns dizem Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Olha o que as pessoas diziam sobre Jesus. Uns diziam que ele era Elias, João Batista, algum profeta, mas eles não tinham uma definição clara de quem Jesus. Eles acharam que Jesus era um. E quando a gente não tem dentro de nós uma definição clara sobre Jesus, às vezes a gente acha que certas coisas vêm de Deus, quando na realidade não está vindo de Deus. Que certos pensamentos que nós temos é Deus falando conosco, quando na realidade é um Jesus que nós criamos dentro de nós que está falando conosco. Quem está entendendo isso aqui? Aí aqui diz assim, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Agora ele não está perguntando sobre as pessoas que andavam longe dele. Porque quem não anda perto, quem não está pertinho de Jesus, vai confundir ele com o profeta, vai confundir ele com João, com Elias. Mas agora ele está perguntando para quem estava caminhando junto com ele já há algum tempo, que eram os discípulos. E aí ele fala assim, respondendo-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está. Agora olha para mim. O mais importante que eu quero que você foque nessa palavra. Porque a revelação de quem Jesus é,
de quem Jesus verdadeiramente é na minha vida traz para mim a revelação de quem eu sou e de qual é o meu propósito. Sem saber verdadeiramente quem Jesus é, eu vou andar perdido, sem saber quem eu sou e sem saber do meu. Olha o que Jesus diz para ele: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Então olha para mim, definir Jesus da maneira verdadeira trouxe para Pedro a definição de quem ele era e de qual era o propósito da vida dele. Trouxe para Pedro, Jesus disse para ele: você, Pedro, e sobre você eu vou edificar a minha igreja. Ali Deus entregou para Pedro o propósito da vida dele. Quando eu tenho uma definição clara sobre Jesus na minha vida, sobre quem ele é para mim, sobre o que ele representa para mim, então essa revelação de quem Jesus é vai revelar para mim quem eu sou e o meu propósito. Quem está entendendo isso aqui? Quando eu tenho uma definição confusa sobre Jesus na minha vida, e aí você tem que pensar na primeira coisa que você pensa quando você fala do nome de Jesus, todo o resto também vai ser confuso. Todo o resto, então, não vai ficar claro. A Bíblia mostra Deus definindo Jesus, o Pai definindo o Filho. O Pai conhece o Filho? Conhece ou não conhece? O Pai sabe definir bem cada um dos seus filhos? O Pai definiu Jesus assim, ó. No momento do batismo, o Pai disse: esse é meu Filho amado em quem tenho. No Monte da Transfiguração, o Pai disse assim: esse é o meu Filho, a Ele ouvi. Então, Deus revela Jesus como o Filho que Ele ouve. Deus revela Jesus como o Filho que Ele tem. Os discípulos revelaram Jesus como Filho de Deus, como Cristo. Agora, o próprio Jesus se definiu. Como que Jesus se definiu? Eu trouxe para você 5 definições que Jesus trouxe sobre ele. São muitas. Eu achei 11 dele falando sobre ele, mas eu trouxe 5. A primeira definição de Jesus está em João 14,14. Ele diz assim: eu sou o pão. Então vamos à primeira definição de Jesus. Ele se definiu como pão. O que ele está dizendo para mim e para você? Eu sou essencial na sua vida. Eu não sou um acréscimo. Eu não sou um algo a mais. Eu sou o pão da sua vida. E quando Jesus não está na minha vida nesse lugar de prioridade e essencialidade, ele não está sendo para mim o Jesus verdadeiro. Quem está entendendo? Quando Jesus não está na minha vida na posição de essencial, nós tivemos na pandemia um tempo em que só abria aquilo que era essencial para a vida, ou seja, os supérfluos não vão funcionar, vai funcionar só o que é. Jesus se coloca então como algo essencial. Sem alimentação a gente sobrevive? A alimentação, o pão é uma alimentação básica de quase toda a população. Jesus então se define como algo essencial à nossa sobrevivência. E por que a fraqueza vem? Porque eu deixo de colocar o que é essencial na frente do que é supérfluo. Por que o desânimo vem? Porque eu deixo de colocar o pão, o essencial, o que não pode faltar. Eu coloco um supérfluo no lugar disso. Eu coloco algo que não é essencial no lugar disso. Então eu começo a buscar a Deus de 15 em 15 dias. Ou só uma vez por semana. Porque eu não tenho Jesus, o Jesus verdadeiro que eu preciso ter, na posição que ele tem que ter na minha vida como essencial. Quem aqui toma café todo dia? Você come pão todo dia? A gente tem que se alimentar dele todo. A gente tem que comer dele todo. Jesus se define também de outra forma. Ele diz: eu sou a luz do mundo. João 6,48. Não tem como ter clareza no nosso caminhar se ele não for a luz que está brilhando os nossos caminhos.
Sem essa luz eu vou me perder em algum momento. Sem essa luz eu vou tropeçar em algum momento. Sem essa luz, em algum momento eu vou estar em trevas. Então Jesus traz mais uma vez a essencialidade dele na nossa vida. Quando eu penso em Jesus, no que eu tenho que pensar? Algo essencial. Algo de que depende a minha sobrevivência. Eu não posso viver sem Ele. Eu não posso caminhar sem Ele. Eu não posso nada sem Ele. Outra definição de Jesus sobre si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Sabia que toda a humanidade carrega 5 medos básicos? O medo da morte, o medo da doença, o medo de passar fome, o medo de terminar a velhice sozinho e o medo de perder alguém que ama. Existem alguns medos que são inerentes a toda a população, e esses 5 medos são esses medos que a maioria, 95% das pessoas carregam de maneira intrínseca dentro de si. E você percebe Jesus trazendo na essencialidade da pessoa dele o resgate, para que você não tenha nenhum desses medos. Olha o que ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Acabou o medo da morte. Eu não preciso ter medo de morrer, porque quando eu creio nesse Jesus, eu sei que no momento em que eu fechar os olhos, eu o verei assim como Ele é. No momento em que eu partir desse mundo e fechar os meus olhos, eu o abrirei diante do trono e o verei assim como Ele. Quando Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, Ele está dizendo para você, você não tem que temer doença, você não tem que temer morte, porque eu sou a ressurreição e a vida. Tem mais uma coisa que Ele fala sobre si mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, não existe outro caminho por onde eu acesse a Deus. Não existe outro caminho para que eu chegue à salvação. Por que eu falei que existem muitos Jesus hoje? Porque existe o Jesus da pessoa que diz, ele me aceita do jeito que eu. Ela elegeu Jesus para ela. Ela formou um Cristo que a aceita do jeito que ela é, sendo que Ele morreu para que ela não ficasse da maneira que ela. Ele morreu na cruz, nos aceita como somos, mas não nos deixa como estamos. Mas não existem pessoas que já elegeram Jesus para aceitar e diz, Ele me ama do jeito que eu. Não existem pessoas que nunca vão à casa do Pai, porque quando eu amo alguém, eu vou na casa, eu não vou? Eu não vou visitar minha mãe, um tio, um parente que eu amo. Só que existem pessoas que nunca vão à casa de Deus e dizem, Jesus está comigo. Eu não preciso ir lá, Ele anda com. Ela elegeu um Jesus que ela não precisa buscar, que ela não precisa fazer nada para estar perto dele. Por isso que eu falei que a nossa definição sobre Jesus revela a nossa própria definição, nosso propósito. E quando essa definição está confusa, a nossa identidade também está confusa, o nosso propósito está confuso. Aí, a gente vê os discípulos dizendo quem é Jesus. O guarda que estava lá no momento da ressurreição disse, verdadeiramente este era o Filho. E aqui Jesus está definindo ele para nós. Quem é o Jesus verdadeiro? É aquele que para mim é o pão da minha vida, eu não fico sem ele. É aquele que para mim é a luz da minha vida, sem a direção dele eu não tomo nenhuma decisão, eu não tomo atitude. É aquele que eu declaro que ele é a ressurreição e a vida, porque eu creio que o meu nome está no livro da vida, eu sou um. É aquele que é o único caminho, que carrega a verdade. Então tudo que não tem Jesus não tem verdade. É por isso que a religião não tem Jesus. Porque a religião tem práticas, costumes, cerimônias que criam uma mentalidade assim, eu já estou fazendo a minha parte.
verdade não é sobre fazer a nossa parte. É sobre entender quem Jesus é e trazer Ele para a minha vida na essencialidade que Ele tem que estar. Se Jesus não tem sido o meu pão, então a partir de hoje eu vou fazer dele o meu pão. O que representa Jesus ser meu pão? É eu todo dia sentar para ler a palavra. Do contrário, Ele não é o meu pão. Eu me alimento de tantas coisas durante o dia, mas aquilo que é essencial eu não. Se Ele é o meu pão, então todos os dias eu tenho que falar com Ele, eu tenho que orar, eu tenho que buscar. Do contrário, para mim, Ele não é esse pão. Aí tem outra coisa que Jesus fala sobre Ele. Eu sou a videira verdadeira. E quem não estiver ligado em mim não pode dar. Quando não estamos ligados em Jesus, a gente seca em vida. A gente começa a secar mesmo estando... Porque a única forma de dar frutos, a única forma de frutificar, a única forma de ver transformação na minha vida, na sua vida, é a nossa ligação, é a nossa comunhão com Ele. Eu vou dizer uma coisa para você, todos nós que estamos aqui, temos dificuldade de olhar para as nossas falhas. Todos nós temos, todo ser humano tem dificuldade de olhar para as falhas. Nossas próprias falhas, mas nós temos facilidade de ver a falha de outra pessoa, rotular aquela pessoa, sim ou não, só eu. Então, nós damos rótulos para as pessoas, às vezes por uma atitude que a pessoa tem, você já rotula ela. Por algo que a pessoa faz, você já cria um rótulo para ela, você já desenha toda a vida dela e ela não vai ter uma segunda chance de dar para você uma boa. Porque não tem um ditado que diz que a primeira impressão é aquela que fica? Então a gente nunca vai ter uma segunda oportunidade de gerar uma boa impressão, assim como a pessoa também não vai ter essa oportunidade com a gente, porque quando ela te mostra algo, você já rotula, você já cria algo. Por que isso é importante, você pensar nisso? Porque a gente precisa saber como Deus nos define. Como é que você tem sido definido por Jesus? Como é que Jesus te define? Porque se você olhar para o mundo te define facilmente. Define ou não define? Uma atitude sua já é o suficiente para você ser rotulado por alguém. Então, a gente percebe na Bíblia que várias pessoas foram rotuladas pela sociedade, pelas pessoas, pelos lugares que elas viviam. E a diferença muito grande é que o rótulo que a sociedade dava não tinha nada a ver com a definição de Jesus. E quando eu não tenho clareza desse Jesus na minha vida, quando eu não trago Ele para essa essencialidade, quando eu não coloco Ele nessa posição, eu não posso ficar sem Ele, assim como eu não posso ficar sem almoçar, eu não posso ficar sem Ele, assim como eu não posso ficar sem luz, ficar sem energia em casa é bom? Pois é, mas Ele é a luz da nossa vida. Então Ele está acima da luz, da energia, não dá para calcular. Quando eu coloco Ele nesse nível de essencialidade, então não existe mais como eu me afastar dele. Porque Ele passa a fazer parte da minha, Ele passa a estar em tudo. Por que eu quero que você entenda que a definição de Jesus sobre nós não tem nada a ver com a definição das pessoas? Eu vou te dar alguns exemplos. Quando aquela mulher chegou diante de Jesus, que ela tinha cometido adultério, qual foi a definição que aquelas pessoas deram para ela? Mata, apedreja. Por quê? Porque isso aí não serve para mais nada. Essa foi a definição de Cristo para ela? Ali Ele deu para ela uma oportunidade, Ele disse, vai e não peques. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a definição que o mundo deu para Zaqueu é um ladrão, é um cobrador de impostos. Esse homem não é fiel, esse homem rouba as pessoas. Qual que foi a definição naquele dia de Jesus para ele? Hoje houve salvação nessa casa e esse é o filho de Abraão. Porque houve o quê? Arrependimento no coração de Zaqueu e gerou salvação naquela casa.
de Jesus, qual que era a definição do mundo para ele? Isso aí é um endemoniado gadareno. Era a definição que o mundo tinha dado para ele. É um endemoniado gadareno, é um endemoniado. Esse aí é um endemoniado. Esse aí é um perturbado. Esse aí é um perdido. Esse aí não dá mais em nada. Esse aí não conta com ele. Só que um encontro com Jesus fez aquele homem voltar para sua família regenerado. Por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes você vai vivendo sem perceber uma definição que não foi dada por Deus sobre você, mas foi dada pelos lugares que você cresceu, foi dada pelos seus pais. Eu dei até um exemplo hoje, que o pai que cria 2 filhos falando que um é bonzinho e que o outro é malvado, aquele que cresce ouvindo que é malvado, ele vai acreditar tanto naquilo que ele vai trazer só problema. Por quê? Porque ele aprendeu desde cedo que ele é o malvado, que ele é o desobediente. Hoje o Espírito Santo, ele quer que você reflita sobre 2 coisas. Qual a definição que o mundo deu para você? Qual a definição que a sua família deu para você? Porque essa definição muitas vezes não tem nada a ver com a definição que Deus traz sobre você. Quando Pedro negou Jesus, sabe o que diziam para ele? Está aí, ó, traidor, ó. Traiu Jesus. Está aí, ó, na hora de dizer que era mesmo crente, traiu, negou, falou que não conhecia Jesus. Mas qual que é a definição que Jesus já tinha dito antes da falha de Pedro? Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha. Pedro falhou, mas a falha de Pedro não anulou o que Jesus já havia definido sobre a vida dele. E muitas vezes uma falha, um erro, faz você se autodefinir achando que é Deus que está te definindo, quando na realidade tem uma culpa te definindo, quando na realidade tem uma falha te definindo, quando tem uma opinião de alguém que foi muito importante para você, definindo você e limitando até onde você pode ir, limitando até onde você pode chegar, limitando o que você pode fazer. Por quê? Porque nós damos ouvidos a essas definições. Agora, quando Jesus está definido claramente dentro de você, quando essa essencialidade da presença de Deus está dentro de você, quando você torna então Jesus como essencial para a sua vida, quando você torna então Jesus, coloca Jesus nessa prioridade que ele tem que estar, você vai recebendo de Deus a definição de quem você realmente é nele e daquilo que você vai fazer com ele. Os limites que foram impostos pelo ambiente que você cresceu, pela sua família, pelas lutas que você viveu, pelos fracassos que você enfrentou, são substituídos por uma definição, porque uma palavra de Jesus sobre a nossa vida muda tudo. Quem está entendendo? Agora existe uma expectativa de Deus em Lucas 18 sobre nós, quando a gente entende que Ele é essencial, quando a gente coloca Ele nesse lugar de prioridade. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para fazer com que você reflita sobre: Deus tem sido essencial na minha vida, Deus tem sido a minha prioridade. Deus não aceita outro lugar na nossa vida que não seja o centro dela. Tudo que eu vou fazer, primeiro eu tenho que pensar em como Jesus pensa sobre aquilo. Tudo que eu vou fazer tem que girar em torno de produzir em Deus alegria. O que ele disse para Jesus? Esse é meu filho amado em quem tenho. Se ele é o centro da minha vida, então eu deixo o meu eu de lado para fazer aquilo que agrada a ele. Eu deixo, às vezes, o meu bem-estar de lado para fazer aquilo que agrada. Aí a palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 18, quando Deus está nesse lugar de essencialidade da minha vida, Ele tem uma expectativa conosco, uma expectativa comigo e uma expectativa com você. Por que que os discípulos, Lucas 18, a partir do 1, Jesus vai contar aqui uma parábola. E ele diz assim,
Deixa eu abrir aqui para não virar para quem está assistindo a gente aqui pela rede social. Eu quero que você entenda que no momento em que a gente põe Ele como nesse lugar de prioridade, de essencialidade, a expectativa dele conosco. Jesus diz assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Lê junto comigo essa palavra depois de orar. O que está dizendo depois de orar? O que está dizendo depois de orar? Sim. Eu vou falar até que todos digam. O que está dizendo até depois de orar? Sim. Depois de orar? Sim. Disse-lhe Jesus uma palavra sobre o dever de orar de vez em quando? Não. Domingo? Não. Sempre. E nunca? Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, não respeitava homem nenhum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Mas depois ele disse consigo, eu não temo a Deus, eu não respeito homem nenhum. Todavia, como essa mulher me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que venha incomodar-me. Então disse o Senhor, considerai. A palavra considerar quer dizer refletir, repensar, pesar. Então, considerar é trazer para a sua reflexão essa mensagem. E ele fala assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha para mim. O escolhido de Deus é aquele que clama de dia? De noite. Todo dia? Deus faz justiça na vida de quem clama só domingo? Não. Uma vez por semana? Não. Clama todo? Embora pareça demorado em defendê-los. Não tem coisas na nossa vida que parece que está demorando? Não tem? Não tem coisa que a gente olha e pensa assim, será que vai acontecer? A gente não pensa muitas vezes sobre certas coisas quando a gente fica muito tempo orando sobre alguma coisa? Aí Jesus fala o seguinte, parece que está demorando para nós. Por quê? Porque nós temos uma perspectiva de resposta. Mas a perspectiva de Deus é diferente da gente, porque Ele faz em um dia o que levaria 1000 anos para acontecer. É assim, ó, uma chave. Só que isso acontece na vida de quem? De todo mundo? Na vida de quem se posiciona de dia e de noite. 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 Se Deus é essencial para mim e eu tomo café, almoço e janto, então eu vou clamar Ele de dia, eu vou clamar de noite, eu vou orar de manhã, mas eu vou orar também à noite. Eu vou meditar na palavra dele pela manhã, mas antes de dormir eu vou meditar na palavra. Então tem coisas que se demoram na nossa vida mais do que era para se demorar, porque a gente não está clamando de dia e de noite. Porque a gente não está, a expectativa que Deus tem a respeito dos escolhidos é o quê? Clamor de dia e clamor de noite. A expectativa de Deus quando você recebe um diagnóstico de uma doença, não é que você fique chorando, sofrendo com aquilo, mas que você clame de dia, que você clame de noite, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor levou as minhas dores, mas está aqui, ó, estou pagando a dívida de novo. Mas eu creio de dia, de noite de novo. Senhor, eu estou vivendo um tempo de vergonha, de humilhação, mas eu sou fiel ao Senhor, está aqui, ó. E eu apresento ao Senhor aquela vergonha de dia, mas eu apresento também de noite, porque Ele se tornou o que é essencial para a minha vida. Eu não vou parar de clamar. Sabe o que eu quero que você entenda? Se Jesus se torna o meu pão, a minha luz, a minha água, se Ele se torna para a minha ressurreição e a vida, passa a fazer parte da essência da minha vida, da minha necessidade de sobrevivência. Clamar de dia e clamar de noite. E quando eu faço isso, o que Deus faz na minha vida? Justiça em todas as áreas.
É justo você estar doente? Não é justo. Porque você está pagando uma dívida pela segunda vez, ele já levou a doença. É justo você viver envergonhado? Ele foi crucificado nu para que nós não fôssemos envergonhados. É justo você viver debaixo de humilhação? Ele foi humilhado para que a gente não fosse humilhado. É justo que você viva de novo coisas que a Bíblia diz que ele levou? Não. Mas para que isso mude na minha vida, primeiro eu tenho que mudar a minha definição sobre ele. E qual que é a definição cultural de Jesus? Do Brasil, um país muito católico, eu vou à missa ao domingo. Não foi Jesus que estabeleceu isso. A Bíblia diz que os crentes da igreja primitiva perseveravam no templo todos os dias e de casa em casa. Eles iam na igreja todo dia e oravam de casa em casa. Não era uma vez por semana. Quem está entendendo? Não era uma vez por semana. Então, uma cultura estabelecida e aí você acha assim, não, já estou agradando a Deus se eu ir domingo. Quando na realidade, quando Deus criou Adão e Eva, ele vinha todo dia se encontrar com o homem. Mudou o quê? Mudou que Adão teve a oportunidade, pecou, mas Jesus veio e restaurou esse lugar. E Jesus continua com essa expectativa de encontro com a gente todo. E quando eu não tenho esses encontros todos os dias, a minha carne começa a gritar, a minha carne começa a sugerir, a falar, e muitos quando despertam já se afastaram totalmente da presença de Deus. Mas começou colocando Jesus como, não como Jesus tem que ser. Começou com uma definição errada de que se eu for na igreja uma vez por semana tá pago. Igual a academia, já viu que a pessoa põe lá tá pago? Com Jesus não funciona assim não. Amém? Então hoje eu quero que você reflita. Eu quero que Deus, porque quem abre os nossos olhos é Deus. Quem nos dá entendimento é Deus. Eu quero que hoje, de maneira sincera, você olhe para dentro de você e defina dentro de você em qual lugar Jesus tem estado na sua vida. Qual que é a posição de Jesus na sua vida. Porque para ele ser o centro da sua vida, ele tem que ser o primeiro com que você fala quando você acorda. E ele tem que ser o último que você fala quando você vai dormir. Ele tem que ser a primeira coisa que você pensa de manhã. Ele tem que ser a última coisa que você pensa à noite. Porque ele quer você de dia e de noite. Trazer Jesus para dentro de nós com essa definição correta. De que ele não é alguém que eu vou buscar uma vez por semana, mas que ele é o meu pão, que eu preciso todo dia. A minha luz que clareia o meu caminho todo dia. Ele é a minha ressurreição e a minha vida, porque eu não sei o dia que vou morrer, você sabe? Você sabe? Outro dia, no domingo, tinha um rapaz lá atrás, no dia que o galão caiu. Quem estava aqui no dia que o galão caiu aqui? Foi o último culto que ele participou. Será que ele sabia que era o último? Nós também não sabemos quando será o último culto. Nós não sabemos, nenhum de nós sabemos. E vai chegar o dia do último culto. Cada um de nós viverá o último culto a Deus. Cada um de nós. Talvez daqui 50, talvez daqui 30, 10. Quem tem que ensinar não é só Deus. Então qual é a definição? Jesus tem sido essencial para a minha vida? Hoje Jesus é só um acréscimo na minha vida. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer. E se sobrar um tempinho aí, eu leio a Bíblia. Se sobrar um tempinho, eu oro. Ah, se sobrar. Então, quando ele não está nessa definição correta, quando ele não está com essa prioridade de ser o centro, eu não vou clamar de dia, eu não vou clamar de noite. Como é que eu vou receber a justiça dele na minha vida? Como é que ele vai fazer justiça nas áreas que eu tenho sido injustiçado? Se a expectativa que eu tenho que suprir nele, de clamar de dia e de noite, não está sendo suprida. Eu quero que você saiba hoje que o mundo define a gente de várias formas. O mundo, dependendo da pessoa, ela te dá uma definição. Vou dar um exemplo. A gente vê na Bíblia Jesus chegando numa casa, na casa do
Simão, o leproso, e a gente vê nos 3 evangelhos 3 definições para o mesmo homem. Jesus chega naquela casa e Mateus fala: Jesus chegou para o jantar na casa de Simão, o leproso. Mateus viu a doença dele. Mateus viu a doença. A gente vê João falar do jantar e prepararam ali um jantar porque os olhos de João estavam na honra que estava sendo oferecida a Jesus. E a gente vê também em outro evangelho de Marcos falando sobre o fariseu, porque ele estava olhando a posição social. Então, quem procura posição social vai te rotular pela posição social, porque a pessoa está procurando posição. Se você não tem, você não serve para ela. Se a pessoa está olhando para você para ver algo que ela pode ganhar e ela vê doença, o que ela vai fazer? Fulano é doente, eu não quero estar perto de fulano, ela já te rotulou. Você é um? Agora, se o seu olhar está em como honrar a Deus, você vai falar o que João falou. João não falou dele, João falou do jantar que estava sendo preparado. Por quê? Porque eu só procuro o que eu acho. Eu só vou achar, na verdade, pelo contrário, o que eu procuro. Eu vou olhar para a pessoa e vou rotular de acordo com aquilo que eu... E quando o seu olhar é para Jesus? O que você está procurando em Jesus? Aqui está dizendo que esse juiz julgou para ficar livre dela, só que o nosso juiz não vai julgar a nossa causa, se essa causa vai nos afastar dele. Porque aqui esse homem queria se livrar daquela mulher. Jesus não quer se livrar da gente. Por que eu vou clamar de dia e de noite? Que Deus vai preparar o meu coração, porque quando a justiça for feita, eu não vou me afastar dele porque a justiça foi feita. Eu vou estar mais perto dele ainda. Amém? O problema da pessoa que procura, igual eu dei um exemplo na Bíblia, um vê a posição, um vê a doença, é que muitas vezes nós trazemos isso para Deus. Então às vezes eu procuro em Deus o que eu estou precisando, quando na realidade ele não tem que ser o que eu preciso, ele tem que ser o essencial da minha vida. Eu preciso dele para viver, não é para me curar. Não é para eu prosperar, não é para eu vencer, eu preciso para viver. E vivendo com Ele, a Bíblia diz que quando a gente busca o reino e a justiça, todas as outras coisas são acrescentadas. Não tem força para isso acontecer, é acrescentado. Amém? Quem entendeu isso aqui? Fica de pé então, em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos, que você coloque as mãos sobre o seu coração e que você, nesse momento, reflita sobre a definição que Jesus tem sido para você. Qual a definição que você tem dado a Cristo? Como você tem definido a sua vida com Jesus? Porque eu estou aqui hoje para dizer para você que a sua comunhão com Ele é o essencial para a sua vida. É o básico, assim como o alimento que você precisa para ficar de pé. Sem Ele, não tem luz nos seus caminhos. Sem Ele, você não tem força. Sem Ele, você não persevera. Sem Ele, você não vê aquilo que está diante dos seus olhos. Sem Ele, você tem medo da morte, você tem medo da fome, você tem medo de ficar sozinho, você tem medo da velhice. Todos esses medos são gerados pela falta dele ser a essência, por ele ser essencial para a sua vida. A palavra de Deus define você como escolhido dele. A palavra de Deus define você como filho. A gente recebe muitas definições do mundo, mas a definição dele sobre nós é que somos filhos.